Fala pessoal, como que vocês estão? Você sabe que em determinados cenários, o mais importante ali é observar e fazer as perguntas corretas. Muitas das vezes, para que você consiga fazer essa pergunta, uma reunião, por exemplo, você precisa entender o idioma que as pessoas falam naquele local. Para que você aprenda um novo idioma ou você consiga entender uma cultura e tudo mais, você precisa entender o vocabulário, tá? E normalmente, né, você vai aprendendo as palavras que se fala naquela linguagem, tá? No caso do DAX, é a mesma coisa. A gente precisa aprender expressões, que no nosso caso são palavras, tá? E essas expressões fazem alguma coisa. Então, esse é o intuito dessa série e hoje nós vamos aprender mais 3 expressões, que é a January, January All e no final a gente vai falar da January Series, que são as duas primeiras expressões, elas têm mais a ver uma com a outra. A última ela cria uma lista e eu vou estar explicando isso mais para o final do vídeo. Então, vamos ao vídeo. Tanto a January quanto a January All, elas servem para fazer o produto cartesiano entre duas tabelas, tá? Porém, com que a segunda tabela respeite o contexto de filtro da primeira, fazendo os cálculos com base no contexto de filtro da primeira, tá? Para que ela faça isso corretamente, a gente utiliza uma função chamada Related Table, tá? Vamos aplicar isso daqui. Então, vamos só ver como que é essa questão do produto cartesiano. Então, pessoal, o produto cartesiano é quando você tem duas tabelas, né? No caso aqui, tabela 1 e tabela 2. E aí você tem aí os itens dessas tabelas, né? Então, A, B, C e 1, 2, 3. O produto cartesiano está quando você faz o produto dessas duas tabelas, né? Obtendo todas as combinações possíveis dessas duas tabelas, como está sendo demonstrado aqui, tá? E aí a gente pega esse resultado, gera, no caso aí, uma lista, onde a gente vai quebrar ali em duas colunas, tá? Sendo essa lista um produto daquela tabela que veio anteriormente, né? Então a gente tem aí no início duas tabelas com 3 linhas e a gente tem aí no final um resultado com 9 linhas. Então, entendido essa parte do produto cartesiano, é importante que a gente saiba aqui como que funciona, né? Como que ela trabalha por trás, né? Então, a January, ela faz o seguinte, tá? Vamos supor que você tem aqui um modelo, onde você tem uma tabela de dimensão, que tem o ID e o nome, e aqui embaixo você só tem o ID e as vendas, tá? Vamos supor que eu queira fazer um agrupamento que utilize esse ID aqui do lado, né? Poderia trazer o nome, tá? Eu acabei colocando aqui, foi redundante, mas estou trazendo aqui o ID, só que eu estou trazendo dessa tabela, tá? Como que a January vai fazer isso? Então, ela vai receber como primeiro argumento essa tabela e como segundo argumento uma soma, né? Ou um agrupamento da soma dessa tabela. O retorno dela vai ser isso daqui, tá? Nesse caso, existe uma diferença entre a January e a January All, porque a January All ela vai retornar o ID que ficou faltando. No caso aqui, ó, na tabela dimensão tem o 2, só que ele não existia na minha tabela fato. E a January All ela respeita isso, trazendo os itens que ficaram faltando na tabela anterior. Então, pessoal, nesse segundo cenário, né, a gente tem aqui duas tabelas de dimensões e uma tabela fato. Essas duas tabelas de dimensões filtrando aqui, tá? Então, o ID filtrando o ID aqui e cidade fazendo aqui a conexão com a cidade, tá? Daqui eu vou obter qual o resultado, né? Se eu usar uma January que faz um agrupamento dessa coluna com essa coluna,
Para o ID 1, como ele vai fazer um produto cartesiano, nesse caso, ele não vai estar conseguindo associar exatamente quem é quem aqui, né? Ele vai pegar tudo daqui com tudo daqui, só que só dos casos que tiveram vendas. Então, por exemplo, o ID 1, ele retornou o ID 1 aqui. O ID 2, teve vendas aqui embaixo? Não teve, ó, então não retornou nada. O ID 3, teve vendas? Teve vendas, tá aqui, ó. São Paulo teve vendas que ele faz parte do X aqui, né? Ó. Rio de Janeiro também teve vendas porque faz parte do Z. Se tivesse um Rio Grande do Sul aqui, aí ele já não ia conseguir trazer aqui, tá? Ele fez aqui o produto entre essas duas tabelas e aí ele conseguiu fazer exatamente a soma aqui para o ID 1 em São Paulo. Então o ID 1 ele é de São Paulo e ele trouxe as vendas aqui. O ID 3 ele é Z, que é Rio de Janeiro, e aí ele trouxe as vendas aqui, tá? Nesse caso, não existe diferença entre a January e a January All. As duas retornam a mesma coisa. Então, para a gente fazer isso na prática, eu tenho aqui um modelo, tá? Onde eu tenho 3 tabelinhas que estão se relacionando dessa forma. Tem uma relação de pessoas. Então, aqui as pessoas, a data do nascimento e o ano do nascimento. E eu tenho aqui uma tabela de geração que tem todas as gerações desde 1965. Tá? Então, geração X, Y, Z, geração alfa. E aqui eu tenho as pessoas por turma e o ano letivo aqui. Então, aleatório isso aqui, tá, pessoal? Então, o nome das pessoas e as turmas. E aí elas estão se relacionando dessa forma, tá? Vamos aqui no DAX Studio, só para a gente... Então, vamos aqui no DAX Studio só para a gente exemplificar isso melhor, tá? Então, nesse canal já tem uma aula falando sobre a CrossJoin, que ela também faz esse produto cartesiano. Então, como ela também faz, eu trouxe ela aqui só para a gente verificar a diferença, tá? Então, nesse caso, ó, ele está fazendo aqui, ó, eu estou fazendo estou sumarizando os dados por meio de uma CrossJoin, juntando duas tabelas de dimensões, que é essa e essa. Ó, essas duas tabelas de dimensões. E estou trazendo da junção dessas duas tabelas a coluna classe e a coluna turma. Estou criando uma coluna chamada linha e estou contando lá na minha base, no caso que eu estou contando nessa base, quantas linhas tem lá. E aí ele fez aqui, ó. Então, no caso, para a geração E, para a geração Z, turma A, ele retornou que tem 5 pessoas. Para a geração Y, turma 2, turma B, ele retornou 2 pessoas. E para a geração Z, turma B, ele retornou 2 pessoas. Total aqui de 9 pessoas. Vamos conferir? Ó, pessoas. Tem aqui, ó, 9 linhas na base, tá? Maravilha. Nesse caso, a CrossJoin e a January, utilizando nesse formato aqui que eu estou fazendo, elas funcionam perfeitamente e retornam o mesmo resultado. Ó, tá? Não há diferença entre uma e outra. Maravilha? Um segundo cenário aqui que existe uma diferença é se eu precisasse juntar a tabela de geração com a tabela de pessoas. Tá? Aí eu faço aqui crio um relacionamento entre a tabela de pessoas e a tabela de geração e peço para ele me trazer a coluna nome e criar uma coluna contando a quantidade de linhas que existe lá na tabela de pessoas. A CrossJoin, nesse cenário, ela acaba retornando
o produto cartesiano entre as duas tabelas e ele vai me retornar como se para cada geração ele tivesse todas as pessoas que existem na base, que está errado, né? Eu, por exemplo, eu não tenho para a geração alfa nem existe lá na minha base, né? Que é o que a gente olhou nesse cenário aqui, ó. Você nem tem geração alfa, né? Então ele está dizendo aqui, ó, que geração alfa tem 1, então é um resultado errado, tá? Então ela não funcionaria. Aí se eu usar aqui a January sozinha, que seria o que ele está retornando aqui e tal, então aqui os retornos que ele está fazendo. Se eu retornar a January sozinha, aí ele traz todas as pessoas por geração. Então eu tenho lá na minha base geração Y e geração Z. Nem em geração X eu tenho nem alfa. Então ela conseguiu respeitar esses agrupamentos fazendo a mesma coisa que a CrossJoy está fazendo ali em cima. Ou seja, eu estou usando o mesmo argumento aqui em cima. Ó. Uma Summarize, que faz um agrupamento lá da geração por classe, e depois eu utilizo aqui de novo, usando a Related Table, para criar esse relacionamento na tabela 2. Tá? Maravilha. Um segundo cenário aqui, usando a própria January, é o quê? É relacionando as duas tabelas de dimensões. Então aqui eu estou relacionando dimensão com fato, e aí relacionando as duas tabelas de dimensões. Aqui eu estou pegando classe e nome, e aí ele vai retornar isso daqui. Ele faz o produto cartesiano entre as duas tabelas e retorna aqui, para o que tiver, ele vai retornar a quantidade. Ó. Senão ele não retorna nada, mas isso aqui é tudo com tudo, né? Ou seja, tudo daqui com tudo daqui, tá? Aí ele está retornando aqui, para o que tem alguma informação, ele retorna o valor. Vamos aqui comparar agora a January com a January All. Então, da mesma forma que eu expliquei lá no PowerPoint, a January, se eu tiver tratando de um cenário se eu estiver tratando desse cenário aqui, ó, a January vai retornar isso daqui e a January All vai retornar isso daqui, tá? Então, foi o que aconteceu aqui. Eu peguei aqui, ó, uma January, fiz um agrupamento lá da minha base geração, tá? Então, trouxe aqui as classes lá da geração, YZ, tá? E depois eu criei um segundo agrupamento, criando um relacionamento, tá? Ativando o relacionamento, pegando a coluna sexo e criando uma coluna chamada pessoas e contando quantas pessoas. Então ele me fez aqui um agrupamento. Para a geração Y, do sexo feminino, tem 2 pessoas. Para a geração Z, do sexo masculino, 5. Geração Z feminino, 2. E nesse caso aqui, ficou faltando as outras 2 gerações, né, que é a geração X e a geração alfa. Nesse caso, se eu quiser que retorne essas outras gerações, então eu uso a January All, que ele vai retornar as outras 2 gerações. Então, referente a essas 2 funções, é isso, pessoal, basicamente, tá? Se você ficou com alguma dúvida até aqui, deixe aí nos comentários, tá? Então, vamos para January Series. Então, basicamente, o que faz essa função, né? Ela cria uma lista. Maravilha? Então, eu tenho um argumento inicial, eu digo até onde ele vai. Então, por exemplo, quero criar uma lista que vai de 1 a 10, que vai contando de 1 em 1. É o que ele está fazendo aqui, ó. Começa no 1, vai até o 10 e vai de 1 em 1. Vamos executar aqui para a gente ver. Então aqui ele gerou uma lista, né, que vai de 1 até 10, de 1 em 1. E se eu quisesse que fosse até 20, ele vai executar. Isso aqui pode ser tanto uma data, pode ser tanto um número quanto uma data, né? Então eu poderia colocar aqui, ó, função date 2023 1 1
E aí eu quero que ele vá até o final do mês, né? Ó, date 2023, no caso aqui é o mês 1, dia 31. Então, ó, ele vai do dia 1 do 1 até o dia 31, de 1 em 1. Aí gerou uma lista com todos os dias do mês, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, como que a gente poderia, por exemplo, fazer algum cálculo, né? Por exemplo, fazer a sequência de Fibonacci aqui, né? Ó, então, vamos lá. Eu deixei aqui já o exemplo aqui embaixo, tá? Então, existe uma equação para você retornar a sequência de Fibonacci, né? Então, eu vou colocar a equação aqui só para vocês visualizarem. E aqui eu estou aplicando só. Estou aplicando a equação para cada linha, né? Então, para a linha que aqui para essa linha eu aplico a equação, para essa linha aplico a equação, tal. Aí, vou executar aqui, ó, ele retornou a sequência. Então, ó, começa 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Ah, se eu quisesse até o 100º termo, aí só pôr para executar, aí ele vai, ó lá, até o 100º termo. Tá? Então, com isso, fechamos a família de expressões January. E aí, pessoal, gostou do conteúdo? Já tinha visto anteriormente essa expressão em algum lugar? Você já utilizou? Fez sentido a forma aqui que foi explicado? Você conseguiu entender? Qualquer dúvida, pessoal, pode comentar nos vídeos anteriores que eu já postei. Isso aqui é uma série, tá, de várias expressões. A ideia é que eu passe por todas as expressões DAX que faz manipulação de tabela, tá? Então, qualquer dúvida ou sugestão, deixa aí nos comentários. Fique com Deus e um forte abraço.